Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros YouTubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, Aconteceu em Podcast, Sem Meias Palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Aí tá começando o Sem Meias Palavras. Só que agora, né, meu querido, de casa nova, a gente tá mudando, né? Vamos gravando os primeiros episódios. Primeiros episódios de casa nova. A gente deu uma paradinha lá no período das enchentes e um pouquinho depois, né? E aí demos uma paradinha para fazer o quê? Mudança. Mas nós anunciamos, né? Nós falamos que íamos mudar, né? De endereço e para longe pra caramba. Atravessamos a rua. Né? Mas tudo bem, né? Tudo tranquilo. Atravessamos a rua. Mas agora de casa nova nós temos uma área bem mais ampla, onde nós temos, na verdade não é mais uma sala de podcast, né? Nós temos uma parte de um prédio aqui que nós atuamos, né? E nós temos aqui agora configurado um espaço amplo, a escola para futuros YouTubers, né? Temos as nossas grupos de estudo na área da educação, que o History também, a empresa History também atua, né? E estamos retornando aí com tudo, né? Literalmente, né? E vamos produzir bastante material aí para que o nosso público também possa indicar os caminhos que a gente possa trazer convidados e fazer do Sem Meias Palavras um ícone na comunicação. Exatamente. E para começar bonito, né? A gente teve um momento que nós falamos, vamos relembrar um pouquinho, né? Falamos sobre muitas coisas, muitos assuntos, excelentes convidados que nós tivemos aí. Quem não viu aí, pode dar um voltar ali, dar uma olhadinha em outros episódios, depois volta para o nosso episódio atual, porque nós já falamos sobre rock, né? Com o pessoal lá do Mauá, né? Na verdade era o Michel e o Eduardo. Né, que eram Grandes figuras, né, e trabalham com a área da educação, que nem a gente. Hoje nós temos um cara aqui que também trabalha na área da educação, né, é o Luiz Schumacher. Olha o nome do cara, o cara tem nome de corredor de Fórmula 1, cara. A versão pobre, né? A parte pobre da família. Pô, sacanagem, cara, sacanagem. A parte pobre da família, né? É o meu sobrenome, né? Eu fui descobrir que o meu tataravô realmente veio de lá. Minha filha fez uma pesquisa, pagou uma empresa ali, achamos até o endereço do cara, Johann Schumacher. Era o nome dele, Johann. E daqui começou toda a história. Tem muitas pessoas com esse sobrenome. Porto Alegre não tem tanto, mas pega a região aqui, Novo Hamburgo, São Leopoldo, tem Camaquã, que é da onde vem minha família toda, também tem. Alguma coisa na Serra Gaúcha, Picada Café tem, Nova Petrópolis tem, mas não é um sobrenome que tem tanto assim. Né? Mas, Luiz, e a gente tá falando nos bastidores, né? E normalmente as pessoas ficam meio assim, né? Não erra o meu nome, né? Poxa. Então a gente tem algumas pessoas que já vieram aqui perguntar, não vai errar o meu nome, é tal pronúncia. Mas, Luiz,
Seja bem-vindo ao nosso programa. Thank you Te very much. agradecemos de antemão, assim, pela tua disponibilidade de vir gravar conosco aqui e bater um papo, né, sobre rock, que é indiferente de qualquer lugar do mundo, o rock sempre é bem-vindo, né? É uma É verdade. paixão. É uma paixão. Eu sou apaixonado. Podemos falar um pouquinho sobre a história do rock, o rock gaúcho, o rock brasileiro, que é o que me interessa, né? Luiz, vamos dar uma pincelada assim no cenário para as pessoas que estão em casa poderem entender quem é o Luiz, por que os guris trouxeram o Luiz, quem é o Luiz, O que eu tô que ele fazendo aqui? atua, né? O que ele tá fazendo ali, vai falar sobre rock, mas né, que referência que ele tem. Na verdade, assim, pra quem não sabe, o Luiz, ele é professor, Professor de né, inglês. cerimonialista, É. né? A gente chama de celebrante. Celebrante, Muito forte, celebrante. Celebrante de casamentos. Né? Perfeito, Os casamentos. Então, o Luiz, ele já tem uma vertente na área da educação, na área, né, de celebração, e também tem um grande embasamento na área do rock. É. Né? Então, por isso ele vai explicar hoje a questão um pouquinho do rock gaúcho, brasileiro, um pouquinho dos anos 80 e 90, né? 80 e 90, Né? que é o que me interessa. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte. Mas eu gostaria que tu te apresentasse, assim, Claro. né? Tu falasse as tuas experiências, assim, e tal. Eu ganhei esse título de especialista em rock que eu me dei, né? Eu me dei esse título. Eu cheguei um dia e falei, tu és o especialista em Olha rock. aí. Na verdade, eu sou um apaixonado, né, Leandro? Isso é uma paixão. Bom, meu nome é Luiz Schumacher, né, cara? Tenho 54 anos de idade, por mais que não pareça 70 e poucos. Né? Sou um apaixonado por rock, por música no geral, cultura pop, vamos dizer assim, né? Sim. De tudo que eu vou falar, vamos dizer assim, nesses 30 anos que eu estou em sala de aula, que eu dou aula de inglês, não deixa, de alguma maneira, respinga a cultura pop, o que eu vejo em filmes. Talvez isso fez eu me apaixonar e me tornar professor de inglês. Lá, há muitos anos atrás, eu fazia faculdade de letras, da inglês e português, né, que eu gosto de literatura. Mas o rock, a música, eu tenho certeza que desde o início, desde a minha infância, me conduziu para esse caminho. Alguém ia dizer assim, tá, e a tua outra carreira como celebrante de casamentos? Tem muito a ver. O que faz um celebrante de casamento? Ele produz texto, ele escreve histórias baseado no que os noivos mandam, e ele fica em pé, ele tem que convencer o público. Muitas vezes tem 200 pessoas. Não é fácil pegar um microfone e falar na frente de 200 pessoas. Né? Tu é julgado desde o primeiro minuto. Né? O público está naquela postura, quem é esse cara? O que ele vai falar? Né? Nunca me ouviu, nunca te viu na vida. Então também tu vai convencer. Tem uma história lá no passado, onde eu tive uma banda, eu era vocalista. Então a minha história sempre esteve ligada ou com um microfone, ou com, na verdade, ficar em pé falando para as pessoas. E na minha cabeça, sempre a hora, quando eu posso falar para alguém, eu vou respingar as minhas paixões, né? Então a grande paixão é o rock, e a segunda paixão, assim, a língua inglesa, né? A produção de textos, né? Contar histórias. E aí, sim, eu construí meu caminho, estou levando, e provavelmente vou me aposentar trabalhando com isso. Na verdade, tu é um apaixonado pela comunicação, né? Comunicação. Comunicação no geral, né? Eu gosto de falar. Tu até me comentou que gosta bastante de rádio, admira um pouco a questão do rádio. Né? Adoro, sou apaixonado, sempre ouvi rádio, eu ligo o carro, estou ouvindo rádio. Tenho registros na minha infância, assim. Eu nasci na Zona Norte de Porto Alegre, numa família extremamente pobre. Assim. Meu pai era carpinteiro, trabalhava em obras, e minha mãe fazia faxina. Mas a gente morava numa casinha de madeira, assim, a gente chama a Ponta da Zona Norte, que é quase a divisa com a cidade de Alvorada. Uhum. Para quem não está nos ouvindo, não é daqui, seria a divisa, né? O pessoal fala o fim de Porto Alegre. Fim de Porto Alegre. A ponta de Porto Alegre, Mas eu me lembro, cara, de me acordar dentro da minha casa, Leandro, e ouvir dois tipos de música, né? Sempre tinha rádio, né? Uhum. Ou música gaúcha, que a minha mãe gostava, meu pai. Eu me lembro de ouvir Gildo de Freitas e Teixeirinha. Eu sei alguns trechos de letra. Eu não ouço isso hoje em dia, mas não tem como, cara. Eu era criança e eu ouvia. Claro. E alguma coisa de Milionários é Rico. E às vezes eu brinco e mostro para as pessoas que eu sei quase músicas inteiras, porque eu ouvia isso. Meu pai e minha mãe ligavam rádio. Então, rádio era uma coisa da casa. Eu lembro depois do momento que a gente teve uma TV, só pegava um canal, que é um canal famoso no Brasil, só pegava aquele, né? E isso foi me construindo, né, cara? A ideia de ouvir música, de ouvir pessoas falando. Eu acredito também que o que constrói a paixão de alguém, por que eu gosto de falar, me comunicar e contar histórias? Por que eu virei professor? Às vezes eu me pergunto, por que eu sou um apaixonado por rock? Por que eu estou aqui hoje? Por que vocês me convidaram, talvez? Provavelmente vocês dois viram isso também. Viram, isso é uma paixão desse cara, né? Certeza. Lembra, para quem não sabe, né? Claro, o pessoal de casa não sabe, a gente, na conversa com o Luiz, ali, a gente ficou vendo, vamos falar sobre tal tema.
porque nós vamos voltar a falar, como eu comentei antes, sobre aceleração de casamentos, que é um mercado muito bonito. Mercado né? de casamentos. De casamentos, nós vamos voltar aqui. Apaixonante. O Luiz vai voltar aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Mas aí, quando ele falou, com aquele brilho dos olhos, sobre o rock, Sobre rock. aí não tem como escapar dessa. Não, vamos primeiro fazer um sobre rock, e depois nós vamos fazer um sobre a parte de casamentos, né? Mercado de casamentos. E é interessante, né? Porque essa conversa foi nos bastidores da sala dos professores, né? Uhum. E eu sempre brinco com as pessoas assim, uma pessoa quando fecha a mão e fala, é a vibração, é a paixão, aquilo, ela faz aquilo ali com um prazer, um gosto, e é tão difícil a gente falar em rock no Rio Grande do Sul, onde nós estamos num estado muito bairrista, onde a música tradicionalista fala mais alto. Fala. Né? Então, quando tu vê alguém trazendo essa questão do rock, chama muito a atenção, né? E eu queria, assim, Luiz, que tu nos comentasse, que também tu falou conosco agora há pouco aí, que a tua banda foi a mola que impulsionou a tua faculdade, né? Sim. Porque a gente sabe que tem muitos jovens hoje que têm banda e sonham viver da música, né? Sim. E a gente sabe que nesse país a cultura, ela não tem o devido valor. Não. Então, tu poderia descrever para nós, assim, como é que foi esse caminho das duas partes? Eu vou dizer assim, Zé, tudo começou... Eu tenho esses registros bem marcados, né? Eu ganhei um rádio uma vez. É que criança pobre da Zona Norte era limitado às possibilidades de se divertir. Como eu nasci num bairro violento da Zona Norte, a minha mãe tomou a opção de trancar eu e a minha irmã em casa. A gente ficava trancado, cara. A gente vivia dentro de um pátio. Ela tinha medo que a gente fosse pra rua. E ela tinha os seus motivos, tinha razão. Vocês é a grande maioria da comunidade, né? Então, cara, o que tinha uma criança ou um adolescente naquele tempo ali? Uma TV ligada, não queria mais ver aquilo, dava um pouco de enjoo, eu andava de bicicleta dentro do pátio, até que eu ganhei um rádio. E eu me lembro da última vez que eu fui mexendo numa fita e consegui gravar a primeira música. E a primeira música que eu gravei se chamava Boys Don't Cry, do Cure. Eu enlouqueci. Eu lembro do dia, eu lembro do que eu senti, cara. Foi um troço que me arrepiou, me arrepia até hoje. Quando eu vi aquele solinho, aquela música espetacular, né, cara? Boys Don't Cry, foi uma música que mexeu comigo, eu ouvi aquilo muitas vezes. Depois eu lembro de fazer trabalho na casa de um colega, assim, tinha um trabalho a fazer, e ele tinha um disco, alguma coisa, eu ouvi a música Purple Rain, do Prince, e fui atrás, consegui, me emprestou um disco, eu ouvi aquilo, meu Deus, cara, acredito que 1000 vezes, eu fiquei apaixonado pela aquela performance assim, do Prince, depois consegui ver alguns vídeos dele tocando guitarra e cantando, o cara é um showman, né? E ali eu fiquei enlouquecido por isso. Ele tomou um negócio que entrou dentro da minha cabeça e provavelmente o contato com a língua inglesa aí, por serem músicas em inglês. Aí começa tudo. Daí eu lembro que, cara, eu não tinha muitas possibilidades, até para tu ir num lugar, não existia shopping center, né, Leandro? É estranho falar isso para alguém ouvir agora, não existia shopping center. Não. Então minha mãe me levou no centro de Porto Alegre. Sim. Eu ia subindo a rua chamada Marechal Floriano, de mão dada, minha mãe tinha 13 anos, então é 80 e poucos, deve ser 83, por ali, tá? Como eu nasci em 70, minha idade fecha com o número sempre do ano. E eu vi uma lojinha e tinha um disco que tinha estourado no Brasil, ele era um disquinho pequenininho com a música Você Não Soube Me Amar, da Blitz. Isso foi uma explosão, cara, fiquei apaixonado, eu implorei pra minha mãe comprar, cara, acho que ela ficou com pena e comprou. Ela ia fazer aquela coisa, cara, a gente vai, depois eu volto aqui, não ia comprar, né? Ali foi a grande loucura, né? Esse disco aqui, depois eu tive todos os discos da Blitz, eu me apaixonei pela Blitz, né, cara, vamos dizer assim, a Blitz é a banda que rompeu, que abriu uma porta, os comunicadores falam até hoje que ela deu um coice numa porta, né? Literalmente. Para a explosão de bandas que vieram depois. Não que não existissem bandas antes dela, mas tu pega a história do rock, tá? Ele vai estar lá nos Estados Unidos, anos 50, 60, tu vai ter Elvis Presley, tu tem tudo aquilo ali. Qualquer um pode pesquisar a história do rock aí. Que é uma mistura de músicas, do blues com não sei o que e tal. Mas aqui eu acredito que que foi difícil o início, né? Acredito que ali Mutante, Celi Campelo, tinha uma música dela, que fez sucesso numa novela, assim, eu era criança, a gente ouvia. Aí estourou uma dos Estados Unidos, que era tema de uma novela também, que era Rock and Roll Lullaby. Lembra da música? Sim. Rock and Roll Lullaby. A gente ouvia aquilo, o que tu tinha acesso era trilha sonora de novela, né? Não tinha tudo que as pessoas têm hoje em dia, né? Então a nossa geração era muito limitada, cara. E eu fui começar a ir atrás disso, não podia ficar dependendo de olhar novela, né? Eu tinha que ir atrás dos amigos. Aí tinha um amigo também que descobriu um disco,
cara, nós temos que comprar um disco dos Ramones, ele falou. Eu lembro de nós pegarmos um ônibus aqui na Zona Norte, 45 minutos de ônibus até o centro de Porto Alegre. A gente entrou nas lojas Renner e foi a nossa loucura, a gente dividiu o dinheiro, cara, a grana era contada, a gente comprou um disco que estourou, que explodiu no mundo com os Ramones, que é Rocket to Russia, onde estourou a música. Vinil, né? Vinil. Vinil, porque a gurizada agora nem sabe. Não tem ideia o que é isso. Alguns nem sabem o que é. Cara, nós viemos enlouquecidos, né? Como ele era a gente comprou em parceria esse disco, ele ficava uma semana na casa de cada um, e ele era meu colega do ensino médio, então, cara, essa semana é teu. Ele ouvia a semana toda, na outra... Teu, mas cuida. Aquele cuidado básico do vinil, né? Pega, abre, limpa. Tinha um encarte com a letra. Tinha um encarte, cara. Meu pai é colecionador de discos de vinil, né? Tem vinil? De vinil. Ele tem, acho que agora tem menos, ele doou muitos e vendeu alguns também, e ele tem agora uns 3.000, 4.000 discos mais ou menos em casa. A paixão dele é sentado lá do e curtir, eu ouvir a música. Limpa, bota a música, vai no encarte, lê o encarte. Que paixão, né? Essa é a paixão dele no vinil. E já para sobrepor a pergunta, sim. Sim. Quando tu virou vocalista, foi ao palco, tinha ido a algum show de alguma banda? Nunca. É isso que eu queria entender. Nunca é uma palavra forte. Eu vou dizer assim, quando teve essa loucura aqui da Zona Norte, da garotada da minha idade, em que a gente foi conhecendo isso aí, esse disco dos Ramones, e caiu uma outra coisa, não me lembro se era um do Guns N' Roses, um amigo trouxe, e eu e minha irmã, a gente conseguiu no colégio, a gente tinha um grupo de amigos assim, no ensino médio. Eu sabia que eu era apaixonado por rock. Eu cheguei a me matricular numa aula de guitarra, fui umas vezes, né, arrisquei ali alguma coisa, né, não estudei, na verdade, mas eu sabia que eu gostava disso. A gente foi em alguma coisa que faziam, cara, nos anos 80, tinha um chamado Rock do Viaduto, Rock no Viaduto. Era aqui nessa ponta da Zona Norte, do Viaduto Obirici, tinha uma loja gigante na frente, chamava Empo, e essa loja patrocinava um show de rock. Ali veio Cascaveletes, acredito, TNT, Guerrilheiro Antinuclear, algumas bandas que nesse tempo tinha. Aqui, para quem morava na ponta da Zona Norte, que é o meu caso, da garotada, que eram os meus vizinhos, meus amigos, nós entrávamos no ônibus, a gente não tinha muita grana, a gente conseguia um dinheiro para um lanche e a passagem de ônibus. E eu me lembro desse movimento, de vir todo mundo para cá, ficar embaixo desse viaduto. Na época, para nós, era considerado um grande show de rock para a Zona Norte, porque as coisas nunca aconteceram muito aqui na Zona Norte, né? Não vamos esconder, né, cara? A gente está numa parte da cidade que é vista com um olhar meio, cara, violento, uma parte pobre da cidade, tem vários preconceitos e outras coisas mais, que não é o caso aqui agora. As coisas aconteciam em Porto Alegre, lá no Bonfim, em outras partes da cidade, Bar Ocidente, existiram outros bar de rock, né, cara, em outros bairros da cidade tinham acesso. Mais para os lados da área central de Porto Alegre e Cidade Baixa, que a gente chama, né? Provavelmente Cidade Baixa, acredito eu, né, não vinha muita coisa para cá. A Lízia, eu respondo a tua pergunta. Eu fui nisso aí, eu nunca tinha ido num show de rock, show mesmo, né? Isso era na rua, embaixo de um viaduto. Mas, cara, o que isso mexeu com a minha cabeça? Eu me enxerguei no lugar daquele cara. Aí eu olhava na TV quando aparecia assim, eu me lembro do primeiro Rock in Rio, eu fiquei enlouquecido pelo Evandro Mesquita. O Evandro Mesquita, não porque ele tivesse um vozeirão, né? Não tinha mal, mas era a ideia do showman, aquela mistura de ator com cantor, aquela coisa teatral da Blitz. Ela me conquistou, um vocalista que fazia diálogo com as duas cantoras, né, com a Fernandinha e a Marcinha. Então tinha aquela coisa, batata frita, aquela conversa, né, blá, 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 blá. Eu fiquei enlouquecido, porque aquilo quebrou. O que a minha geração buscava, cara? A minha geração é uma geração complexa, né? Quem estiver ouvindo isso aqui agora, eu sou um cara que veio do analógico e estou vivo aqui vivendo o digital, né? Então, caras como nós, a gente viveu os dois momentos, né? Então, eu peguei aquele momento ali, cara, em que eu precisava quebrar uma cultura lá do meu pai, daquele tempo. Talvez eu não quisesse aquilo, eu quisesse algo novo. Não tinha esse algo novo. O que tinha antes da Blitz, cara? Tu teria Rita Lee, que passava a ideia de rock, mas ao mesmo tempo MPB. Tu tinha o Raul Seixas, que é um caso à parte. Eu achava o máximo. Tu tinha pouca coisa. Aqui no Sul tinham bandas, aí a gente ouvia falar dos Mutantes, Secos e Molhados, né? O início de tudo ali. Mas a Blitz é o coice na porta. A Blitz é romper. A Blitz traz uma linguagem que eu queria, que eu me identifiquei naquele momento. Talvez hoje em dia, cara, eu não goste da maior parte das músicas que tocam em rádio, ou que estão aí na mídia, que a gurizada ouve e tal,
Porque não me comunico. Não, elas não me dizem algo, talvez pela minha idade. Eu fiquei velho, eu envelheci. Então eu não consigo enxergar, não comunica comigo como comunica com alguém de 18 anos. E tu lembra de alguma rádio na época que tocasse rock? A Rádio Atlântida, sim. Específico. Eu lembro de duas. A primeira Rádio Atlântida, o primeiro cara que eu curti em rádio era o Fetter, o Alexandre Fetter. Ele tinha um programa chamado Billboard, se eu não me engano, e eu ouvia de noite. Era muito legal. Me amarrei no Fetter, fiquei super fã daquele cara, assim. E o Fetter era um cara que nessa época trazia para minha geração uma mistura, onde eu tinha sim rock, mas tinha uma fusão do rock e um pouco de música eletrônica, que eu acho interessante. Uhum. Eu particularmente eu não gosto de samba, não gosto de pagode, não gosto de funk, não ouço sertanejo. Eu não curto letra de música em que fala só de traição e beber, vou encher a cara. Cara, não se comunica comigo, não é o que eu quero ouvir. Mas essa mistura do rock, que é a minha paixão, um pouco do que teve no início dos 90, final dos 80, que é uma ideia de que é música eletrônica, mas tem guitarra. Um exemplo ali tinha Depeche Mode, tu tinha aquela música Blue Monday. Tu tinha algumas bandas e tinha algumas coisas que eu achava interessante. Essas duas facetas ali. Esse cara me chamou a atenção em rádio. E como todo relacionamento, né, precisa ser alimentado diariamente, né? Uhum. Ele descobriu a paixão e foi alimentado essa paixão só por bandas maravilhosas nos anos 80 e 90. Só musicão, né? Só musicão. É que é um contexto diferente, né? Também agora eu vejo assim, né? A gente tem na década de 80 ali, tem letras que, se a gente puxar ali a época de Legião Urbana, espetacular, né? São críticas sociais dentro, né? Hoje em dia a gente tem algumas músicas que são nesse sentido, mas vejo que está um tanto limitado ainda. Os estilos musicais não estão navegando nessa vibe, entendeu? De expor alguma coisa, porque nós vivemos momentos aí políticos e sociais difíceis. Poderiam estar sendo explorados e aparecer. Exatamente. Será que o público não quer? Eu entendi o que tu tá falando. É. Será que o público não quer ouvir? Porque a minha geração queria, cara. Porque é uma voz, né? A música é uma voz dentro do nosso país, de qualquer país. É uma voz. Então é um momento, de repente, né, de ter letras. E eu não vejo muita letra, né, nas músicas. Eu vejo muito o contexto da vida das pessoas ali dentro, mas não explora a parte social, a parte política, a crítica, né, que os anos 80 fazia isso. Não desafia a minha inteligência. E uma coisa que tu comentou também que eu achei interessante é que o se apaixonar pela música, né, que tu disse assim, eu achei interessante porque é aquele momento que tu ouve a música ali, tu descreveu perfeitamente, tu ouve a música e na hora daquele... Né, parece que arrepia todo pelo... Aconteceu comigo isso com Queen, né, Fred Mercury. Espetacular. Né? Eu, quando escutei a primeira vez Don't Stop Me Now, que pra mim é uma música espetacular, e foi eleita agora, há poucos anos aí, eu vi que foi eleita a música, não sei qual é a revista, a música que traz, quando tu ouve, o maior bem-estar pra pessoa. A pessoa fica feliz, sabe? Don't Stop Me Now. Sabe? Então, eu acho que esse encontro aí é o ponto exato, né? Quando tu vai escolher qual é o segmento de música que tu vai gostar pra tua vida, eu acho que é isso aí. É quando arrepia ali, esse aqui... Eu quase furei esse disco aí, quando eu tinha 18 anos. Tô ouvindo todos, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now. Achava demais, espetacular, Queen, espetacular, um grande vocalista. Quando tu falou no Legião, cara, o Renato Russo foi muito inteligente, né? Genial. Sim. Eu cheguei num show dele no Gigantinho, em Porto Alegre, muitos anos atrás. Nunca consegui. Consegui ir num, assim, mas espetacular, né? Por exemplo, qual é um detalhe inteligente dele? A música não é datada. O Legião Urbana, acho que ele tinha esse cuidado, né? Nada tem datas ou coisas marcantes. Por exemplo, Engenheiros do Havaí tem músicas datadas. Ele fala em ficha telefônica, a Blitz também. Aí tu fala agora em 2025, o que é uma ficha telefônica? Para alguém que tem 14 anos, o que é isso, cara? Ficha telefônica? Então as músicas tinham muito telefonar, né? Na Blitz tem músicas assim e tal. Muitas bandas tinham, mas o Traje também. Mas o Renato Russo, ele parece que me dá a ideia que ele tinha esse cuidado. Então ainda é possível hoje tu pegar alguém bem jovem, apresentar para ele ouvir músicas Legião Urbana e ficar, meu Deus, mas o que músicas é isso aqui, atemporais. Sempre. É que nem eu digo, a questão da crítica, né? Se tu pegar uma música crítica, Legião Urbana, lá no começo dos anos 80, ou até no final ali, no final da década de 80, tu começa a pensar no contexto social e político de hoje,
Ela se encaixa. Ela se encaixa. Porque é uma música atemporal. Eu acho que eles sim, com certeza teve esse cuidado. Eu acho que sim. Quando alguém pergunta pra gente por que tu gosta de rock, acho que minhas filhas já me perguntaram isso aí, né? Sempre fiquei incentivando. Cara, o rock não é só uma música. Ele é um jeito de viver. Não é difícil explicar isso, mas eu vou tentar. Ele é comportamento, cara. É um jeito de se vestir. É a tua roupa. É tudo. Grandes vocalistas de rock, Mick Jagger. Pô, citei o Evandro, que não acho que ele tem uma voz incrível, mas tinha toda a postura, a parte teatral. Cara. É um showman. Showman, como olhar para a câmera. Bom, ele é um ator, né, cara? A gente sabe disso. Mas vários outros, cara. Fred Mercury, meu Deus, espetacular. O Steve Tyler do Aerosmith, o Axl do Guns N' Roses. Cara, quem não ficou olhando um show desse com o olho vidrado no Axl Rose? Quem não passou por isso, cara? Quem conseguiria olhar clipes de shows ou vídeos que tem no YouTube de shows incríveis do Guns N' Roses e não ficou vidrado, como eu já fiquei naquele cara? Ele dançando no palco, um vocalista que dança, cara, um vocalista que dança, ou no guitarrista do AC/DC. Aquilo é um show, cara, é um espetáculo à parte. Então, rock é postura, é ser irreverente, é um estilo de... Slash. O Slash, Solano. Eu tive um colete de jeans. Pessoa se revelando aí. Aí começou a falar, né? É o jeito de se vestir. A postura. Tinha essa coisa irreverente, né? Eu acho que eu sempre busquei isso aí. Eu acho que são recortes lá da tua infância. O que me alegrava em churrascos da família, ou lugares quando eu conseguia ir com a minha família, com os meus pais iam, sempre eu tinha um primo ou um tio que eu achava engraçado, que me chamava a atenção. Por isso que eu acho que eu sempre gostei da ideia da pessoa espetáculo, do showman. Poderia ser uma mulher, é óbvio, né? Temos aí grandes cantoras, em particular, Janis Joplin, eu achava espetacular. Excelente. Mas eu acho legal aquela pessoa no palco que teu olho fica nela, olhando, que ela chama a atenção. Talvez isso da infância, eu achava interessantíssimo. Tios que eu tinha, que eu ia nos lugares, eu não queria não era o churrasco, cara, eu queria ir para olhar para aquele cara, porque ele ia fazer o espetáculo dele, fazer a piadas. A presença de palco, né, Luiz? Eu recentemente fui alguns shows, né, e que eu gosto bastante. E fui um, assim, que todo ano que eu posso, eu vou, aqui em Porto Alegre, quando eles vêm. Anualmente eles vêm, que é o Capital Inicial. Capital Inicial. Eu sou fãzaço. E aí no meio do show um cara te liga. Hã? Aí no meio do show um cara te liga. Pois então, né? Não, no meio do show ele me ligou uma vez. Eu queria saber como é que tava o show, né? Só um pouquinho, né? Fazer uma transmissão. O Dinho não caiu do palco ainda, perguntar. Comprei bem na frente, assim, do palco, assim. Aí tu vê a presença de palco do Dinho, né? Sim, assim, o cara é espetacular, cara. É. Ele ocupa o palco todo. Ele não deixa... Ele olha para as pessoas, ele parece estar olhando para todo mundo que tá ali. Se tu estiver lá atrás, ele parece que ele tá te olhando, né? Esse é a presença do palco do cara que é o showman. É o cara que vem e faz o show mesmo. Nasceu pra ser artista, exato, né, cara? Tu não vai forçar isso nunca, né? Eu lembro lá nos anos 90, uma banda que surgiu aqui em Porto Alegre, que eles tentaram pagar pelo espaço. Eu me lembro que isso era meio constrangedor, mas eles deram entrevista em rádio. Não, eles foram para comprar e pagar. Existem muitas histórias de banda aqui no Sul, que foi em programas famosos, né, cara, da TV e pagou para tocar. Mas isso não é garantia. Não é garantia, né, Leandro? Que vai se tornar um Mamonas Assassinas. Né? Provavelmente os Mamonas Assassinas não precisaram pagar ninguém, né, cara? Entendeu? Por sinal, já que eu citei essa banda, vou te dar um exemplo de um grande vocalista que o Brasil teve, que eu até acho que às vezes não é comentado o nome dele, eu acho uma injustiça, era o Dinho dos Mamonas. Tá? Por que os Mamonas deu tão certo? Cara, nós temos uma combinação bombástica ali. Um grande vocalista, ele era um bom cantor, muita técnica vocal, muita técnica, né, cara? Ao mesmo tempo, ele é um showman, praticamente era um vocalista comediante, onde as pessoas riam, o cara era um espetáculo, né, cara? E ele conseguiu juntar um grande guitarrista, o Bento, né? Aquele japa, né? Eles eram espetaculares, na verdade, né? Porque, na verdade, eles só demoraram para achar o nicho deles. O nicho que eles iam... Que eles tiveram tentativas. Várias tentativas. Tiveram a banda, aquela Utopia, né? Tiveram uma banda séria. Isso, né? Uma banda séria, nada a ver com eles, né? Tem vídeo deles, tudo. Mas depois, quando eles viram que o negócio deles era uma música irreverente... Claro que para nós, adultos, no finalzinho, estava cansando um pouco. Não vou mentir, tocava demais em rádio. Às vezes, tocar demais em rádio também, tu acaba com aquela música. Né? Tocou muito ali, Robocop Gay, mais umas outras. E ainda era uma época, agora eu vou citar o que a gente falou com o meu pai, que é radialista, que veio aqui, né? Que é a indústria fonográfica, né?
E na época, assim, as gravadoras mandavam em tudo, né? Ainda nos Mamonas Assassinas ainda tinha a época que as gravadoras mandavam, né? Aí, tipo assim, ó, é dinheiro alto entrando nas rádios para poder, né, tocar aquele artista. Ó, nós vamos fazer esse aqui se tornar sucesso. A gente sabe que isso foi muito forte. Eu não sei se ainda existe, mas eu vi. Não. Hoje em dia as gravadoras morreram. Morreram. Mas isso foi forte. Eu lembro de amigo meu que teve banda, que ficou sentado esperando. Tinha um horário certo com um locutor de rádio aqui em Porto Alegre, e ele lembra que foi constrangedor, que cancelaram na última hora, porque chegou o empresário da banda tal, o cara com pacotes de camisetas para dar ali. Claro, né, cara? Daí aquilo ali virava brinde ali, coisas dos anos 90, né, cara? Começo dos 2000. Mas uma coisa interessante, assim, ó, por que falar de rock nos anos 80 e 90? Porque o que tinha antes talvez não respingou em mim, ou chegou de uma maneira ou outra, e era uma mistura de MPB com não sei o quê. É claro que tinha muita música rolando aí nos anos 70, eu estou falando, claro, de rock brasileiro. Sim. E por que eu não falo depois? Porque depois, não, cara, o que eu vou ter? O que eu vou ter depois dos anos 2000? Deu uma caída feia, na minha humilde opinião. Algumas pessoas vão gostar de ouvir isso, outras não vão concordar, né, cara? É uma opinião minha, claro. Mas, assim, eu considero o último grito do rock, a gente chama o último grito do rock, a galera vinha meio que numa tristeza, não tinha coisa boa, os admiradores de rock. Eu lembro exatamente o dia que eu ouvi o riff de guitarra do Kurt Cobain com a música Smells Like Teen Spirit. Aquilo eu respirei, foi fresh, sabe, um ar fresco que entra. Eu falei assim, meu Deus, aí a galera brinca que o rock não morreu. O dia que entra aquele riff de guitarra espetacular, né? Espetacular do Kurt Cobain, que a gente chama que virou o mundo de novo, né, cara? Verdade. Ele jogou tava aquele foguinho morrendo, ele botou gasolina ali, aquilo virou uma chama gigante, e foi o que foi o Nirvana, né, com músicas maravilhosas, né, espetaculares. É como o Eduardo conversou conosco sobre o rock, que falou, rock é tudo é rock. Mas eu acho que o Rock in Rio, nada contra. Tinha que ser rock. Tinha que ter banda de rock, né, não tem rock, mais, né? Como foi o primeiro lá, né? Todos espetaculares. A gente adora todos os outros artistas, mas é o Rock in Rio. Tinha que ser banda de rock. Não teria outro nome o evento, né? Eu sou um cara bem eclético. Eu gosto de vários. Eu acho que você também. A gente gosta de vários estilos musicais. Para cada momento. Eu gosto do rock, gosto de algumas bandas. Gosto de. Já te falei que eu tive uma banda de samba rock quando eu era jovem, né? Então, acho que só que tu segmentou ali, né? Lá no início do show, Rock in Rio. Ele tinha que tocar só bandas de rock. E tentar trazer um pouquinho das bandas mais locais de rock aqui que não tem oportunidade, de repente. Não tem oportunidade. Eu gosto de música que me toca, cara. Eu preciso que a música me toque. Eu sou apaixonado por rock, mas não um fã radical a ponto de não vou ouvir mais nada. Eu gosto de um monte de coisa, até música italiana, assim. Eu me lembro que uma vez eu comprei um disco porque tinha um seriado da Globo que era O Quatrilho. Eu acho que esse nome foi filmado aqui no Sul. Foi um filme, virou um filme, né? Um filme, né? Isso. E tinha uma música de um tenor que era, eu não sei falar italiano, mas era Quel mazzorini di fiori. Sim. Eu achei espetacular aquilo. Então, óbvio que é um estilo de música que eu provavelmente não compraria, não teria ali CDs, ou não ouviria, ninguém mais ouve CD também, mas eu gosto de música romântica, eu gosto de balada, né? Tem grandes bandas de rock que criaram grandes baladas, né? Que são músicas de amor, de paixão, aquela ideia ali do ele e ela, minha paixão, meu amor. Mas talvez outros estilos, eles, por algum motivo, cara, não se comunicam comigo. Tu pega as músicas que tem hoje em dia, tá? Que a galera é apaixonada, por isso eu tenho que respeitar esse monte de duplas, de cantoras, principalmente sertanejas. Eu tento, às vezes, te juro, Leandro, mas a letra é sempre isso. Não deu certo, ele me traiu, você está beijando outro, eu sei que agora você beijou outra boca e você não pensa mais em mim, o que você sente? Então eu vou beber, eu vou tomar vodka, eu vou encher a cara. Não se comunica comigo, não me diz nada, não consegue me tocar, entendeu? São cantoras de talento, são cantoras de talento, tem o seu público, né? Voz encaixada, eu acho um espetáculo. Mas aí não tem aquela liga contigo e não tem tu não vê aquele boom que tu falou. Porque talvez do rock, eu não tô querendo uma música que fale de traição, isso não é um assunto que não me interessa, nem de bebida. Eu não quero uma música que vai me falar o tempo que eu tenho que encher a cara, porque daí eu vou dançar, porque não sei o quê. Talvez o funk também não me diz nada. Uma música que vai... Entendeu? Não me diz, cara, porque se a música só vai falar senta, não me diz nada. Não se comunica comigo. Sim. Mas eu entendo.
que talvez agora tenha uma geração que ela poderia ouvir músicas que eu ouço lá, se eu botar para tocar ali Infinita Highway dos Engenheiros, que eu acho o máximo, né? Sim. Um garoto também poderia ouvir agora e dizer, cara, isso não se comunica comigo, não me diz Exato. nada, essa música não me tocou, acho chata, eu acho espetacular. Né? Mas acho que o cara que gosta do rock, cara, não sei se identifica com o que eu vou falar, mas é que nem tu falou ali, né? Tu falou que se sentiu, tu olhava pro cara cantando ali, tu pensava, eu me senti no lugar daquele cara ali. Eu me Eu enxergava- acho que o cara que gosta do rock, eu acho que ele é meio assim, né? A maioria, pelo menos, ele se sente ali dentro do palco, ali, Sim. junto com aquele guitarrista. ele junto vive com o aquele momento, Ele vive o Aham. momento. Porque ela não é uma música assim, não vou dizer que ela não é dançante, mas ela não é uma música que tu fica ali dançando coladinho, nem nada. Não é. Mas é uma música que tu curte. É que tu para pra curtir ela. Isso, tu curte a música, É. curte as nuances da música, curte o espetáculo. Que tá sendo Olhar as desenvolvido. pessoas dançando rock deve ser até engraçado, né? Então, né? Talvez vai dar um chute, algumas coisas. Nem Mas- sei se tu dança. Minhas filhas falam, tá, mas como é que dança isso? É. Né? Eu iria perguntar isso aí. E quando tu teve a banda, né? E quando tu tocou, acho que o Zé chegou a largar essa pergunta aí, mas quando tu tocou a primeira vez, o que tu sentiu, assim, quando tu viu, assim, pra várias pessoas, assim, qual foi o sentimento que tu teve, assim? Uma cachaça. Eu não tomo cachaça, mas o pessoal usa essa expressão, é uma cachaça, né? Te vicia, tu gosta, é um bom vício. Tu fica apaixonado, tu não sente dor. Poderia ter ficado o dia inteiro em pé, ficou muitas horas ali. Vai ver que as tuas panturrilhas estão doendo depois. Vai lembrar que tu não tomou água depois, que tu tá não sei quantas horas sem comer depois. Eu acho espetacular. Eu tive a banda se chamava Banda Teacher. Eu formei no início da faculdade, né? Entrei na faculdade de letras lá, 93, 94, e tinha um colega que fazia história, professor de história como você, Leandro. Olha aí. E aí a gente, ficou brincando essa ideia, teacher. Um dia eu fui na casa dele, ele tocava baixo, violão, ele já tinha uma história ali, né? Tinha uma banda chamada Sapo Joy, uma banda aqui de Porto Alegre, que conquistou seu espaço na época. E aí a gente começou, cara, mas vamos fazer umas músicas juntos. Eu falei pra ele, eu quero cantar, eu acho legal, tenho vontade de ser vocalista, gosto assim de estar no microfone, de olhar pro público, de dançar também. E aí achamos com uma amiga um guitarrista, que era o Dada, um cara aqui da Zona Norte, espetacular, um grande guitarrista. E começou. Encontramos um baterista ali da cidade de Alvorada também, cara, o Alex, trabalha com música até hoje, Alex Jacobi, bom baterista, tocou com muita gente famosa, hein, muita gente da música, do rock, do samba também. E começou aquilo, cara, ensaio, uma música, saiu uma, saiu duas, nós chegamos a ter, assim, 75 músicas ensaiadas no auge da banda Teacher, ela durou 4 anos, né? E a gente tocava em bar, em praia, lembro que Barra do Ribeiro, algumas praias do litoral aqui, em que a gente ia, tinha uma praia que a gente ia todo verão fixo, assim, 3 meses, o cara tinha casa pra gente, ele nos dava casa, pagava cachê, nós tocávamos no bar dele todas as sextas, sábados e domingos, né? 3 noites tocando ali, e foi minha primeira renda, assim, eu não tinha salário ainda, eu vivia ali com meus pais, dependia da comida deles, de morar com eles, né? Da água e da luz que meu pai e minha mãe pagavam. Ainda não estava dando aula, era meu primeiro ano de faculdade, eu consegui pagar a faculdade, por incrível que pareça, aquele cachezinho dos bares ali que eu juntava. Foi uma paixão, eu me imaginei, cara, eu sonhava, eu me via sendo um grande ídolo do rock, eu dizia isso pra mim, eu deitava na cama e dormia, eu dizia, eu vou ser um ídolo do rock, vou ser um cantor de rock, né? Tu te imaginava lá no lugar do cara na Blitz. Na Blitz ali. eu da Blitz ali, teria que ter as minhas cantoras, provavelmente sim, imaginei, foi uma paixão, tu sente ali, cara. Eu digo sempre, se tu tivesse te cortado, tu não perceberia. Tu olharia depois do show, puxa, eu cortei metade do dedo, eu não sabia, agora que eu vi. Porque tu não sente nada, tu não sente dor, tu não fica brabo, é uma troca, uma entrega ali pro público, sabe? As pessoas darem um retorno, por mais que esse público sejam 10 pessoas, 20 pessoas, tu não liga, não importa, cara. Pegar a história de grandes bandas, né? A história dos Beatles, primeiros shows eles fizeram para poucas pessoas, a gente sabe disso, né? Eu acredito que todos os músicos passaram por isso. Mesmo os que tocam em estádio para muita gente, né? Acho que se te perguntasse para algum desses grandes vocalistas aí, que sensação que eles tiveram na primeira vez que eles tocaram para um Rock in Rio da vida, assim, de gente, né? Deve ser uma sensação, assim, né? Inacreditável. Incrível, né? As pessoas cantando a tua música e tu deixando para elas cantar e elas cantando, te E retribuindo. deve ser Glória, tão né? bom que deve ser um caminho que ele pode ser perigoso ou não. Muitos se perderam, né? Muitos. Muitos se perderam. Né? Eu vou dizer assim, tem coisas que comer um quindim pode ser tão bom como um açúcar pode me fazer mal em excesso. Né? Tentando fazer uma, metaforicamente falando. Mas tinha uma entrevista, acredito eu, que era do Renato Russo, se eu não me engano, em que ele dizia, né? Acabei de
falar ali com uma multidão, não lembro o número que ele falava, 80 mil pessoas, 20 mil pessoas, e ele falava que voltava pro hotel e não conseguia dormir. Não vai, eu acredito que esses caras passaram por isso, cara, tiveram grandes problemas, imagino eu, com drogas, com muita coisa, porque, imagina, eu fiquei pensando nisso, né, Leandro, como tu falou agora, imagina 40 mil pessoas, Leandro, cantando uma letra que tu criou dentro do teu quarto, com uma caneta e um caderno. Te olhando ali, te olhando e cantando toda a letra, cantando tua letra. a letra que tu fez dentro do teu quarto lá, uma noite, tu pegou e escreveu uma letra sobre algo, né? E também como dormir depois disso, né? E a solidão, né? Olha um Michael Jackson da vida. Né? Nossa, tem histórias incríveis do Michael Jackson. Vocês sabem aquela que ele pediu para fechar um supermercado? Vocês conhecem essa história? Não. Muito famosa. Era o sonho dele ter um dia de uma pessoa comum, ir às compras. Ele não pode. Uma pessoa popular, assim, uma pessoa pública como ele não existe, não vai a lugar nenhum, né? Não vai no mercado. E aí contam que... Existem fotos disso, encontram na internet. Ele fechou todo o supermercado com a equipe dele, onde ele ficou simples... o pessoal da equipe dele fingiu, fizeram figuração, que eram casais de pessoas comprando, vamos escolher aqui pêssegos e laranja, não conheciam ele, tinha que fingir, era tudo no teatro. Outros escolhendo mercadorias nas prateleiras, e o sonho dele, do Michael Jackson, era ir com um carrinho de compras, pegando coisas. Fazer aquilo que ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Mas é um caminho que é escolhido, né? É um caminho escolhido, né? Aquele cara é artista desde sempre, né? Ele é desde criança. É um caminho escolhido. O Jô Soares, ele me lembra, eu sempre fui fã do Jô Soares, eu assisti Inteligentíssimo. os programas dele, acho demais. O Jô Soares tirava as férias, ele ia sempre para Nova York, até não sei se ele não tinha apartamento em Nova York, algo assim, porque ele gostava muito, eu acho que essa ideia de caminhar no bairro. Cara, ele não poderia fazer isso no Rio de Janeiro, nós sabemos, né? Silvio Santos falou isso aí também. A mesma coisa. Como é que o cara morava nos Estados Unidos porque ele gostava de ter. Ele disse, uma entrevista agora, próximo do final da vida dele, ele disse assim: eu gosto de morar em Miami, né? Que ele morava, né? Ele disse: eu gosto de morar em Miami porque eu vou ao mercado Ninguém de pijama. De pijama. Cara, aí tu vê a complexidade que é a fama, né? Ela. Né, ao mesmo tempo que é uma coisa incrível, ao mesmo tempo que traz solidão, pode trazer problemas de saúde para a pessoa. O mundo das celebridades, dos músicos, dos artistas em geral, né, atores, atrizes, compositores, eu acho incrível, né, o que motiva eles, caminhos que levam para uma coisa ter acontecido ou não. Eu lembro de uma entrevista do Jô, de um cara que ele compôs 2 músicas. Ele vendeu as 2 músicas e era incrível a história desse cara. Ele não é conhecido, ele é um desconhecido ali. Ele comprou um apartamento que ele mora até hoje, no Rio de Janeiro, e outro ele comprou um apartamento que ele aluga. Com esse aluguel ele conseguiu viver, comer, pagar as contas, criar as filhas dele. Sim. E ele criou aquela música que ele vendeu para Alcione, que você é um negão de tirar o chapéu. Sim. Não posso dar mole. Ele fez essa música, conseguiu chegar na Alcione, um sucesso, né, cara, na mão do Alcione. Ele comprou um apartamento com essa música, cara. Sim. E ele fez uma outra, que eu não vou lembrar, não me lembro o refrão, que ele conseguiu largar na mão do Zezé de Camargo e Luciano, foi um grande sucesso também. Então ele é um cara que fez 2 músicas, cara. Olha que história incrível, ele fez 2 músicas, Ninguém conhece ele é um cara que compôs 2 músicas e ele contou que isso rendeu para ele 2 apartamentos. Olha só. Um ele mora, o outro ele aluga. Eu acho incrível a história. Mas o mais incrível de tudo é que ele se vê no lugar do artista não pensando no dinheiro. E sim, a obra dele ali em reproduzir aquela obra, levar para o público a sua música, entendeu? Sim. Só que assim, um olhar assim de pessoa do interior. O rock era mal visto. Sim. Quem é roqueiro? Era uma música de marginal. Marginal, drogado. Né? Por quê? Porque as pessoas realmente dão a impressão que entravam em êxtase com aquela música. Né? Viviam para si aquela música. Né? Aí o jeito de se vestir então, assim, foi marginalizado. Por isso que, assim, eu me espanto quando começou a surgir aquelas bandas no Rio Grande do Sul, em meio a esse música tradicionalista, que é muito forte aqui, né? Sim. E as nossas bandas aqui, né, modéstia à parte, são bandas maravilhosas. São muito boas. Temos que falar sobre o rock gaúcho aqui, é verdade, são muito boas. Mas um pouco, Zé, às vezes eu acho que alguns artistas tinham um pouco de culpa nisso, tá? Vou te contar coisas que eu não gostava, apesar de eu ser um grande roqueiro. Eu nunca concordei com vocalistas de banda de rock, a gente tem vários na história, em que iam pro microfone para propagandear que tu tem que estar doidão, que tu tem que estar loucão, quem fumou aí, não sei o quê. Por quê? Porque, por exemplo, eu nunca usei drogas, eu não gosto de drogas, não significa nada para mim, não tenho interesse, nunca tive. Provavelmente agora eu tô velho, não usarei, né?
Então isso não me dizia nada. Ao mesmo tempo me dava um pouco de tristeza, porque eu via a pessoa fazer isso no palco e eu queria a música. A Rita Lee fazia isso. Eu achava meio chato, outros faziam, né? O Marcelo D2 tem esse discurso aí de pegar o microfone, defender. Algumas pessoas vão gostar, eu não curto isso, cara. Eu quero ler a música, mas eu me lembro de shows, não era só a Rita Lee, vou lembrar de alguns nomes, onde ela chegava no microfone e dizia assim, aí, quem é que tá loucão aí, quem é que tá doido no público? Sim. Cara, tu imagina um cara que nem eu, que tô num show, e eu fui muito show na vida, eu olhava e pensava, eu não tô loucão, e não tô doido, não fumo nada, não gosto, não significa nada Tô pra pela mim. música. Tu não te Eu tô aqui identificou, pela né? música, mas deitava, ouvia esse blá 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 de que droga é importante, que tu é um roqueiro, então tu tem que fumar maconha. Cara, eu sou um roqueiro e não gosto disso, não tenho Sim. interesse por... Eu não preciso de droga, né? Não é uma coisa que... Eu não consigo nem dizer se droga é bom ou ruim, porque eu não uso, né, cara? Não, é que aí, o que acontece? Daqui a pouco, né, tínhamos bons músicos, mas a família podava. Não. Já associavam com isso. Já associavam isso loucão. aí. Talvez vem lá de Woodstock, dos cabelão comprido, dos hips, e depois foi mudando esse contexto aí, né? A gente tem músicas de rock que falam sobre várias coisas, né? Tem aquela Esperando na Janela. Como é que era o nome da banda? Não era Cogumelo Plutão? Ó, eu acho que isso o aí. Joãozinho tá ligado lá. É. Ele é novo, mas tá ligado. Ô, Viu só? Joãozinho, pode procurar aí, cara. Se eu não me engano, é Esperando na Janela, o nome da música. É. Essa música é Esse aqui, ó. Eles surpreendente, porque todo mundo pensa que é uma música de amor. Todo mundo pensa que ela é uma música de um cara falando para sua gata. E o vocalista já deu várias entrevistas. Ela é uma música que ele fez para Jesus Cristo, cara. É a comunicação dele com Jesus. Ele fez essa música se comunicando com Jesus Cristo. É isso que ele conta na letra dessa música. Eu acho impressionante. As pessoas estão ouvindo e procuram essa música aí. Ouve, e aí tu vai. O dia que eu descobri isso, eu comecei a pegar a letra e ler. Meu Deus do céu, cara. Como é que eu não vi antes? Realmente, ele está falando com Jesus Cristo. Ele não está falando com a namorada. Mas o público pensa que é isso, né? Normalmente é assim, né? Normalmente o compositor ali, as grandes músicas, né? O compositor tá ali na vibe dele ali, faz uma letra ali, tu pensa, a interpretação que tu tem, né? É uma. Eu acho mágico como fazer uma letra de música, né? Como o artista caminhou até lá. Tu sabe a música Smooth Criminal, do Michael Jackson? A história é incrível, Leandro, é incrível. Não sei se vocês conhecem. Não conheço essa Vou história. só resumir aqui. O Michael Jackson viajava muito, ele e a sua equipe. E nos Estados Unidos eles eram obrigados a fazer um curso ali chamam aqui de primeiros socorros, tem um nome agora, não sei se chama CPR, algo assim, chamam nos Estados Unidos, deve ser uma sigla que eu não vou lembrar o que é em inglês. E eles tinham que fazer essa aula ali de massagem cardíaca, sopra ali, respiração, se alguém passasse mal, ficou muito tempo na estrada e tal. E aí tem um boneco de borracha que se usa no mundo todo, que tem o nome de Annie, ou algo assim, quase como Ana, né? Onde a técnica quando tu tem essa aula, é massagear esse boneco, tem que chegar no ouvido do boneco de borracha e perguntar se ele tá ok. A pergunta é, are you okay, Annie? Are you okay? Fazer essa pergunta várias vezes. O Michael ficou enlouquecido com essa frase. E ele, com ela, ele fez o refrão da música Smooth Criminal. Claro que ali ele inventa uma letra, que tem um bandido entrando no apartamento, tem toda uma história, aquela letra, aquela música. Ela é um sucesso espetacular, né? O clipe, onde ele fez aquela dancinha, que o sapato dele prende no chão e ele inclina aqui, né? Ficou muito famoso, tinha um esquema de travar o sapato no chão, né? De uma técnica ali que eles usaram, que ele se inclina completamente. É um sucesso até hoje, ela foi regravada, ela tem versão metal, ela tem uma versão da banda Farm, algo assim, não vou lembrar, mas é uma banda americana que estourou também com uma versão mais rock dela. Cara, o cara fez a letra dessa música num curso de primeiros socorros. É impressionante a história, eu achei. Isso é inspiração, né? Do artista, né? Como o artista busca, né? O que motiva um artista, né? E deixa eu te perguntar, eu chamo ele de teacher às vezes, né? Eu digo Luiz, mas eu chamo ele de teacher. Mas olha só, não é por causa da banda, é porque ele é professor de inglês, nosso colega e professor da minha filha. Né? Não, então não vai acreditar, ninguém me chama de Luiz, cara. Só minha mãe e tu. Porque as pessoas chamam de Schumacher, e elas vão criando intimidade, isso que eu gosto. Elas vão diminuindo o meu sobrenome. Quanto mais curto, o cara é mais íntimo meu. Ele vai trazendo, quando ele vai convivendo comigo, ele chama de Schuma. Ou Schumi. E se ele tiver muita intimidade, ele chega num ponto que é Chu. Aí vai. Que eu acho impressionante. Nós não vamos chamar. É intimidade demais. É muita intimidade. Eu tô perdido. Não, eu queria te perguntar. Ficou procurando como é que tu ia me chamar. É que tu vai... Pô, menos quiser, não dá. Não tem como diminuir Zé, né, cara? Pô.
Não, o que eu ia te comentar é o seguinte, eu ia te perguntar, e as bandas gaúchas, tá? Isso eu acho interessante, o Zé chegou a dar um pitaco ali, eu acho que é interessante a gente entrar nessa parte também, nós temos inúmeras bandas gaúchas de sucesso nacional e, se duvidar, até internacional, né? E músicos aí que algumas bandas que não existem teoricamente mais, mas os líderes, os vocalistas ainda têm uma expressão nacional muito forte, né? No meio musical brasileiro aí, da MPB, do rock, né? E quando que surge esse rock brasileiro assim com força, né? Ou ele foi na mesma época que deu esse boom que nem tu me comentou ali nos anos 80, ou ele é anterior, é posterior? Ele tem alguma coisa anterior, pouquíssima coisa. Tu vai estudar lá na origem, lá vai ter uma banda ali, outra, que me deixa um pouco confuso, quando eu fui pesquisar um pouco sobre isso também, porque tu não sabia muito bem se aquilo era realmente uma banda de rock, ou MPB, ou uma transição de uma coisa para outra. Mas eu arriscaria, alguns não vão concordar, eu arriscaria que é o Tara na Tiriça, a banda que faz a coisa gritar aqui em Porto Alegre, né? Com a música Campo Minado, né? É Campo Minado, saca onde pisa meu chapa. E, cara, isso foi uma loucura pra minha geração, isso foi uma bandona de rock. E aí depois dela veio uma avalanche, meu irmão, uma avalanche. Tem The Fala, com o Educar, que é um vocalista espetacular. The Fala é uma banda que tem muitos discos. The Fala é uma banda que esse cara caminhou por todos os estilos, foi o cara que mais se arriscou, o cara que mais gravou coisas diferentes. Eu fui em show, The Fala na postura rock, outros discos ele é mais pesado. Daqui um pouco, ninguém sabe o que aconteceu. Esse cara do The Fala criou uma letra que era popozuda. Ele pegou assim a ideia de que ia ter. Eu ia te perguntar se é o mesmo The Fala. É o The Fala. Não vou cometer essa gafe. Não pode, né? Cara, ele deve ter ganho muita grana. O Educar pegou essa música, ele levou como guitarra, aquele riff de guitarra é o Márcio Petraco, que é o guitarrista do TNT, que fez. E aí ele fez essa música, ele foi no Jô Soares, cara, deu entrevista. Essa música eu tocava o dia inteiro. Vai, popozuda, vai descendo até o chão, requebrando na batida do Miami, pancadão. Eu fico olhando assim, ó, pra mim, a primeira vez que eu vi, eu tava olhando o programa do Jô Soares, eu fiquei assim, que loucura. Não é o mesmo cara? Não pode ser, eu falei, que loucura, essa não dá pra acreditar, cara. Esse é o The Fala. Então esse cara, eu acho ele um artista espetacular, porque ele não criou barreira nenhuma. Ele não é, talvez eu seja um cara bitolado, né? Porque eu gosto de alguns estilos, são poucos. Esse cara, ele viajou e caminhou por todos os estilos, né? O The Fala gravou muitos discos. A gente tem ali uma explosão no final dos anos 80. Pô, eu tava no ensino médio quando estourou Cachorro Louco do TNT. Eu me lembro, a gurizada chegou no colégio, eu trabalhava de dia, assim, estudava de noite. Aquilo começou a rolar de boca em boca, alguém comprou o disco e falou, conhece essa música? E a gente ficou assim, meu Deus, mas isso é muito legal, Cascaveletes. Eu saía do ensino médio, assim, de noite, eu me lembro de a gente sair numa garotada e ir no Teatro Presidente, que é no teatro em Porto Alegre, ver show de rock sentado no teatro. A gente foi ver Flávio Basso, que era um cara muito parecido com o jeito do Mick Jagger de dançar, o cabelinho, mesmo estilo, parecia muito o Mick Jagger, né? E o Frank Jorge no baixo, era o Ney Van Soria na guitarra, se não me engano. Espetacular, cara. Cascaveletes, uma grande banda, emplacou música e novela da Globo. Tinha uma novela que o Evandro Mesquita era ator, que elas passavam numa praia. O Cascaveletes tinha como tema a música Nega Bombom. Ele morava numa Kombi. Vi essa novela. Viu? Tá ligado? O Evandro morava numa Kombi. Uma Kombi na praia. Vendia suco, não era? Isso. Cara, e tinha uma personagem, não sei se era uma adolescente, quando ela caminhava, toda vez que tinha cena dela, tocava uma música dos Cascaveletes. Bom, 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 faz aquela nega do outro lado daquela rua. E tocava isso, espetacular, cara. Cascaveletes eu achava espetacular. Músicas como Jessica Rose, e muitas que eles estouraram. Por isso que é legal. Chuva de bandas. Vale a pena ver de novo, né? O cara rever essas coisas que remete à infância, à adolescência, né? Cara, veio uma chuva, Engenheiros do Havaí, como não falar dos Engenheiros do Havaí? Essa banda, posso estar aqui, vou errar em números, mas eu já ouvi, eu já li, o maior fã-clube do Brasil tá na mão dos Engenheiros do Havaí, cara. E ela não tá no eixo Rio-São Paulo, em tese, né? Uma banda de Porto Alegre, Humberto Gessler tá até aí, hoje aí tocando e tal, ele é o dono, acredito eu,
daquele nome, daquela marca, acredito eu, dos Engenheiros do Havaí, Sim. espetacular. As linhas de baixo do Humberto Guedes, aquela música Infinita Highway. Bah. Eu me lembro a primeira vez que eu vi, eu treinava, eu fazia musculação, botava uns fones, ia para uma academia. E, meu Deus, o que é esse baixo? Que realmente parece estar numa estrada. Parece que está andando numa estrada. A gente passa a ideia, né? Do Infinita Highway. Que mais ali, cara? Garotos da Rua, Replicantes, cara. Estoura com aquela... músicas espetaculares, né, cara? Sofista Calhorda foi uma música que tocou demais, assim, demais, né? Ele faz um deboche ali do cara que tinha prancha, mas não entra na água e não sabe surfar, né, cara? Cidadão quem é dessa época? Cidadão Quem, né, cara? Música Espetacular também. Do Kalendecker, que até hoje. Espetacular. É um cara de sucesso, ele canta bem, toca super bem, ele ficou conhecido no início, assim, como um guitarrista que chamou muito a atenção. Do Kalendecker chamou muito a atenção. Aquela banda, ela é pontuada por algumas tragédias, né, cara? Então, foram 2 mortes, se eu não me engano, né? O cara que era baterista, não vou lembrar o nome, ele morreu num acidente de paraquedas, paraglider, algo assim. Depois, infelizmente, morreu o irmão do Duca, que eu acho que era baixista da banda, algo assim, né, cara? Também, não me lembro se ficou doente, então tu imagina quanta história aquele cara carrega e tudo que ele passou ali. Esse dia eu fui ver um show dele, ele continua maravilhoso. Espetacular. As pessoas em Porto Alegre são apaixonadas, as músicas dele são conhecidas no Brasil todo, né? É um show que tu entra ali, ele canta todas as músicas que todo mundo conhece. As pessoas adoram. Música Pinhal, né, cara? Fala de uma praia, quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que não mora no Rio Grande do Sul, uma praia pequenininha, simples. Precisa dizer assim, uma praia caribenha, areias brancas. Areias cristalinas. Maravilhoso. Pinhal. Maravilhosa Pinhal. Música, né? E Pinhal também. E Pinhal também. Muitas bandas, né? Mas o que mais me chama a atenção é o termo rock gaúcho. Eu não tenho como vir aqui hoje e não falar sobre isso, até porque eu estou na frente de um professor de história. Pois então. Como nasceu isso aí? Essa é uma grande discussão. Esses dias eu estava vendo um programa do Júlio, um cara que fala muito sobre rock aí no Brasil e tal. Ele falou bastante sobre que é muito curioso a força que tem o rock gaúcho. O resto do Brasil é ciente disso, cara. Vocês não pensem que não. Eu tenho muitos amigos de São Paulo. Esse dia eu estava conversando com um de São Paulo, ele falou, cara, não pensa que aqui em São Paulo a gente não sabe quem são vocês. A gente tem bem uma ideia do que é a cultura do Sul. A gente admira demais os gaúchos, cara. A gente sabe o nível que vocês têm de literatura, de atores, de música, do que se fala, do que se produz, né? Da produção cultural, da história do Rio Grande do Sul. Mas por que ficou marcante, né? Quando tu me convidou aqui pro podcast, eu fiz uma brincadeira contigo, né? Eu te mandei um áudio dizendo, mas existe o rock do Piauí? Né? Porque tem o termo rock gaúcho. Então qual é o rock catarinense, cara? Então qual é o rock do Acre? Não sei, mas... Na verdade, não. É isso que é estranho, é isso que a gente não sabe explicar. Ou que talvez a gente aqui, alguns vão dizer que é uma visão muito bairrista, pode ser. Eu sou um porto-alegrense apaixonado, né? Nasci aqui, sou apaixonado por esse sotaque do Sul, pela música que é produzida, por tudo. Mas ninguém sabe bem como isso se tornou um termo completamente à parte. É quase como falar o rock inglês, né? Um estilo é quase um estilo. Agora eu me lembrei, falou isso aí, eu não sei como que surgiu, eu me lembrei do Guri de Uruguaiana. Né? O Guri de Uruguaiana, eu estava assistindo esse tempo, né? Ele falando, eu não sei que dificuldade que as pessoas têm de entender a cultura gaúcha. O que é difícil de entender? Flor de tuna, camotinho de meu campeiro. Não dá para entender. Como é que não sabe o que é essa tal de Pois é, né, cara? Mas o que fez, né? É muito difícil ter essa resposta. Aí eu fiz um paralelo, brincando contigo antes aqui, a gente tem que contribuir isso com quem está nos assistindo, porventura vai nos ouvir. Então por que a gente aqui é apaixonado pelo hino do Rio Grande do Sul? Em 2015, 2014, a minha esposa, a gente teve a oportunidade de ir a Buenos Aires, a gente foi jantar numa casa de show de tango. Showzão acontecendo, show de tango, e era um feriado do 20 de setembro. A nossa mesa tinha um casal do Piauí, paulistas, acredito que uns de Minas Gerais, algo assim, e nós dois aqui do Sul, a mesa jantando, tu acaba conhecendo as pessoas, tomando vinho junto, puxamos a som de Porto Alegre, sim, vocês, do Piauí, que legal, Paraíba, São Paulo, que legal. Cara, o cara lá em cima puxou no microfone, pessoal, não sei falar espanhol, mas ele falou espanhol. Hoje é 20 de setembro, diz o showman lá da casa de tango. Um feriado muito importante no Rio Grande do Sul. Opa! A gente já se mexeu aqui, eu e ela que já deu aquela cheia. Já projetei aqui o externo pra frente aqui. Já respirei mais forte. O que o cara vai falar? E ele, pra quem não sabe, não conhece, eles são apaixonados. E puxou o hino do Rio Grande. Meu irmão,
é choradeira, que a gente já levanta. Quem Sim. é do Sul já Já levanta. levanta aqui, mãozinha. Sirvam nossas façanhas. Já ficamos aqui. Isso causou, cara, um alvoroço. Eu nunca tinha visto a reação das outras pessoas. Eles ficam impressionados. O casal do Piauí falou assim para nós: vocês cantam um hino do Estado? Eu falei: sim, todo mundo canta lá. A gente canta em jogo de futebol, a gente canta num Grenal. A gente canta para tudo, na verdade, o hino do Rio Grande do Sul. Sim. Uma festa dentro de uma escola, alguém puxa o hino do Rio Grande do Sul e a garotada acho que vem mais até empolgada do que do hino do Brasil. Isso que é estranho. E, cara, eles ficaram impressionados. Eu falei: vocês não cantam? A gente nem sabe como é. Agora, tu que é professor de história, me dá uma luz. Como chegou assim? Como chegamos até aqui, cara? Bah, cara, é que, na verdade, assim, ó, a questão do hino, ela envolve muito a questão da nossa história, que envolve antes até da Revolução Farroupilha, né? Na verdade, o gaúcho é uma construção, na verdade. A gente hoje fala tanta coisa de 20 de setembro, de Revolução Farroupilha, lá no 20 de setembro, mas na realidade, eu sempre falo para os alunos, isso tudo em torno da figura do gaúcho é uma construção. Na verdade, são elementos que vão sendo adquiridos, digamos assim, pelo gaúcho, mas fortemente o que trouxe essa ideia de cantar o hino e tudo é o peso que o tradicionalismo tem aqui no nosso estado. Nós cultuamos muito. Então, o tradicionalismo aliado à história do Rio Grande do Sul montou uma figura diferenciada, que é a figura do gaúcho. Por exemplo, a gente tem muitas culturas em vários lugares do Brasil diferentes e fortes. Sim. Muito fortes. Mas tem Pernambuco, né? Mas tem no Maranhão. É a mesma coisa que tu falou do hino. Não se compara ao jeito que a gente tem aqui, né? É por causa da construção do gaúcho. Por exemplo, se atrela muito a ideia da bombacha, por exemplo, à época da Revolução Farroupilha. Nem se usava bombacha naquela época, né? Bombacha é um elemento que veio muito depois. Né? Então tem vários elementos que vão sendo agregados na figura do gaúcho. Então, na verdade, acho que por ser o gaúcho uma construção, né? Essa construção aliada ao tradicionalismo fez ficar uma fortaleza, na verdade, aqui o nosso estado, né? Por isso que tem aquela ideia do separatismo, né? Sim. Todas essas ideias que vêm também da Revolução Farroupilha, mas de outros eventos que o nosso estado, né, passou, mas tudo isso, a ideia de separatismo, a figura do gaúcho, tudo isso aí vai agregando, né? A gente tem que contar isso para os outros, né? Eu convivo muito, os meus clientes, no geral, do mercado de noivas, assim, eu faço muito casamento de paulista e carioca aqui no sul, em Gramado e no Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é a loucura da paulistada e dos cariocas. Ficam loucos, cara. Ficam loucos porque, assim, tu tá na Suíça, né, cara? É Europa, entendeu? É um pedaço ali da Europa. Eles vêm, compram um pacote inteiro. Já fiz casamento, veio um avião cheio de carioca, cara. Meu Deus. Tudo, só tinha carioca. Tinha carioca no casamento, 100 pessoas do Rio de Janeiro. Mas a gente tem que contar, talvez nem todo mundo saiba, eles adoram o Sul e são apaixonados pela gauchada. E o carioca, o paulista, não esconde. Ele te conhece, a primeira coisa que ele conta. Cara, a gente tem loucura por vocês. Eu já ouvi isso aí. Eles gostam muito, muito, muito da música, do jeito de falar, desse sotaque que eu sei que ele é marcante, né? A gente alonga o som das vogais assim, ó. Tem essa coisa de espichar, né? Sabe que fora daqui também, uma das vezes que eu fiquei em Buenos Aires, me chamou muita atenção, a gente estava se preparando para sair, eu e minha esposa, tinha um programa de TV de Buenos Aires ali, um programa de auditório, como se fosse esse que, de fofoca ali, tinha uns comediantes, tinha umas apresentadoras, e eu achei impressionante uma hora que uma delas imitou brasileira, imitou mulheres gaúchas. Eles nos imitam, cara, em Buenos Aires. E era muito bom porque ela fez assim, ela disse, eu acho assim, ó, nada a ver. Eu morri de rir, porque é muito legal tu ver alguém de um outro país e tirando onda, mas imitando esse jeito de falar. Mas isso que tu falou de eles gostar da nossa cultura lá, o pessoal da área mais central do país, ali Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Eu fui agora de férias levar a Alice, a minha filha, para curtir as férias em Gramado. Eu fui por 2 vezes lá. E encontrei vários cariocas nos hotéis onde eu fiquei lá. E assim, a galera. Como eles gostam, e a galera adora, eles estavam impressionados com os parques que tem lá. É uma cidade, claro, é uma cidade turística, né? Tem elementos assim para te explorar, né? Dos mais diversos, né? Tu vem para cá, para Gramado, fazer propaganda de Gramado, prefeito de Gramado. Patrocina aqui o podcast. Não, mas na verdade tem que dar esse título para eles, porque eles são os caras que, né, do turismo aqui do Rio Grande do Sul. Mata pau. Né? Eles têm, não sei se é 18 ou 19 dias que o rapaz me falou lá,
que tem de atrações que tu faz manhã, tarde e noite sem repetir nada, É. né? Então, e o pessoal adora, né? O pessoal vem de lá pra curtir o frio. Aí, tipo assim, eu fui uma época que é chamada baixa temporada, né? Aqui, Que é né? calor, Gramado, é. que é calor, né? Aí eu levei minha filha pra um parque aquático lá, né? E ela explorou lá o parque aquático, adorou, quer voltar, né? E o pessoal veio do Rio de Janeiro, São Paulo, tudo. Aí, tô eu lá, né, saindo do hotel ali e tal, de bermuda, chinelo, camiseta. Eu olho, é uma pessoa de jaqueta, manta, manta e uma touca, né? Aí minha mãe, mas que é isso, né? Eu disse, não, mas é que o pessoal tá querendo viver essa experiência aqui, né? Do Sul. Né? Do Sul. Pra você que é do Rio de Janeiro, Pernambuco, manta é o cachecol. Ah, é né? cachecol, exatamente. Scarf. E vamos dar uma exploradinha na banda. Banda Teacher. Eu tenho que falar sobre a Banda Teacher, mas deixa eu só pegar um gancho que eu não posso esquecer. Uhum. Tu puxaste aí a Serra Gaúcha. Sim. Cara, Zé, vocês não vão acreditar, nós temos bandas que vivem de uma maneira maravilhosa, fazendo muito show. Cara, aqui pela Serra Gaúcha, as pessoas não sabem disso, isso me incomoda um pouco, eu sou obrigado a usar esse canhão de vocês aqui. Que vivem aqui, ó, Serra Gaúcha, esses municípios aqui, municípios italianos, alemães. Os cara, tem uma banda chamada Banda Rosas. Banda Rosas, tá? Acho que eu já ouvi falar dessa banda. Eu acho que eu te comentei dessa então banda. foi Eu já vi vários shows da Banda Rosa. Meu irmão, os caras fazem 28 shows por Tu me mês. passou o link, eu acho, eu vi Cara, no tu YouTube, sabe né? o que é uma banda fazer 28 shows por mês, cara? Uhum. Os caras praticamente eles fazem um show por noite, cara. Loucura. E eles vivem aqui, ó. Eles são de Estrela, se não me engano, eles fazem Lajeado, Estrela. Aí começa, cara. São Vedelino, Garibaldi, Picada Todo Café, vale. Nova Petrópolis, Dois Irmãos. Os caras não param de trabalhar, Zé. Eles têm um público gigante. Nós aqui em Porto Alegre não conhecemos, Viu? não sabemos. Se eu te mostrar, de repente alguém não dói, mas aparece com um monte de coisa, eu nunca vi. Uhum. Meu irmão, os caras trabalham muito mais do que várias bandas famosas que eu conheço aí, que eu não vou dizer o nome, que não faz show nenhum, mas que são famosas, ou já Sim. foram, né? E caíram no esquecimento. São trabalhadores da música, tá? O nome do cara é Nando Rosa, já tive a chance de conhecer ele, muito legal. Eles fazem uma mistura de tudo, lembra um pouco Guns N' Roses. O guitarrista chama Malman. Eu não quero errar o nome de jogo, Malman, algo assim. Baita guitarrista, faz um show meio que imitando um pouco, faz um show meio parecido com o Slash, bota chapéu, Sim. a galera adora. Eles fazem assim, fazem rock, né, rockzão, tocam músicas próprias, são muito boas as músicas. Uhum. Fazem alguma coisa que lembra bandas do interior, às vezes lembra alguma coisa de banda baile, banda meio de alemão que eles gostam. Aqui, Sim, aqui sim. em Porto Alegre a gente não consome Ah, mas esse interior produto. adora. Mas eles O adoram, pessoal ali interior Picada adora. Café, o pessoal adora Nova Bom. Petrópolis, Dois Irmãos, Feliz, eles adoram. Gramado, Canela. Gramado, Canela, adoram. E aí tem e passa um pouco de, eles gostam de usar uma ideia de uma mensagem de, meio que não seria, de levantar um clima para cima, esperança, viver, vamos valorizar a vida e tal. Inclusive esse Nando, que é o vocalista, acho que ele até trabalha numa rádio e tal. Conversei uma vez com ele, ele falou que era envolvido com uma rádio lá e tal. Mas eu queria destacar isso, cara. Os caras Maravilha. fazendo praticamente um show por noite. E aí eu só sei aqui, eu citei aqui a Banda Rosas, mas deve ter mais um monte. A gente tem. Gramado tem um espaço interessante que é o Hard Rock Café, Aham. que hoje em dia leva boa. O Supla tocou ali agora, final do ano, cara. Show. Supla não tinha mais ingressos para vender, cara. Supla veio aí, fez um showzão de rock. Tocou aqui em Porto Alegre também, eu não pude ir, mas tinha um amigo que foi. E consegui acompanhar a própria casa de show, vendo alguns trechinhos do show. Supla continua maravilhoso, cara. E toca tão pouco, a gente chama de bandinha aqui, né? Mas toca tão pouco essa bandinha aqui na capital, né? Minha filha, quando nós fomos aí em Gramado lá, fomos num café colonial lá, tocava bandinha, né? E ela, Bandinha de alemão? bandinha não. Uhum. Aí ela, pai, que música é essa? Aí eu expliquei pra ela, né? São bandas aqui no interior, se o pessoal gosta bastante. Pra quem não sabe, minha filha tem 6 anos, né? Minha filha tem 6 anos, ela pergunta tudo, né? Sim. Então, ela me perguntou, eu expliquei pra ela, não, é que tem uma cultura alemã e tal. Aí ela entendeu. Mas o pessoal gosta. Eles adoram também umas bandas baile. Enquanto o Teacher dá uma respirada para falar da banda dele, vamos aos merchan, né? Merchan. E aí? Vamos Quem vai estar começar. de merchan? Vamos lá. Joãozinho, coloca pra mim aí. Vai começar agora em abril, gente. Escola para Futuros YouTubers. Curso de duração de 6 meses. 6 meses de formação para gurizada até 15 anos. Onde o aluno vai poder desenvolver todas as habilidades voltadas à comunicação, né? Isso. Por profissionais. E é diferente, né? Normalmente tu vai ver um cursinho
na internet lá, tem um curso, às vezes tem pessoas até renomadas, né, que né, vão dar um curso lá e tal, mas aquela pessoa é o mentor único, né? E aquela pessoa, de repente, vamos supor, ela seja formada, sei lá, em marketing, ou não seja formada, mas tem uma experiência vasta, tranquilo. Só que na escola para futuros youtubers, o cara vai ter o quê? Presencial, né? Presencial, primeiro curso presencial aqui no nosso estado. Além disso, vai ter fonoaudiólogo, um profissional para edição, um profissional Roteirista. para roteiro, um profissional para marketing digital, plano de carreira, tudo isso aí o cara vai ter disponível ali para começar. E não é assim, ó, o intuito é formar um youtuber. Eu não quero que meu filho seja um youtuber. Mas ele vai desenvolver habilidades que futuramente em alguma empresa ele vai poder usar para se comunicar numa reunião online. Exato. É. Hoje eu vejo, nós que somos professores, né? A gente vê muito assim, meu filho não gosta de apresentar o trabalho, ele tem vergonha, ele não consegue falar em público. Vamos trabalhar. Esse é o curso para ele. Esse é o curso para ele. E de repente, de quebra, encontra um talento, né? Um talento gigante. Então, para você aí que é mãe e que vê que seu filho, mãe, pai, e vê que seu filho tem interesse em fazer um curso diferenciado, um curso tecnológico da época deles aí, né? Porque o que eles gostam é isso, né? Eles estão sempre ligados nos youtubers, né? Hoje os influenciadores são os caras que realmente, né, estão ali no meio digital ditando o que vai ser, né, da nossa moda, na parte financeira. Eles comandam isso aí. Então, seu filho pode ser de repente um talento aí que tá só esperando um cursinho para ser explorado, né? Então, não deixe. Entra ali no www.spaco, espaço seio, cedilha, spacohistory.com.br. Lá você vai encontrar o link Escola para Futuros Youtubers. Lá você vai ter todas as informações, tem um WhatsApp ali que você pode tirar todas as suas dúvidas, né? Valores e tudo mais. Mas o importante é que o seu filho olhe e veja que ele vai ter inúmeros profissionais para ensinar ele a dar aqueles passos que sofrido, né? É sofrido para alguns youtubers no começo. E ele vai dar um passo mais largo, digamos assim, né? Nesse quesito. E importante também aqui no Espaço History, estamos abrindo espaço para grupos de estudos seriados, né? No caso, o seu filho pode combinar com os colegas. Como funciona? Ele vai ter aula uma vez por semana, o custo é R$ 37,50 a hora, grupo de no máximo 12 alunos, ou seja, pode combinar dentro do Espaço History o aluno fazer o curso e também criar o hábito de estudo para a vida, né? Não só para passar na prova. E às vezes é oneroso para a família desembolsar R$150, R$100 por um professor particular, para uma aula totalmente particular, né? O grupo de estudos é pequeno, a atenção é toda voltada para o aluno, né? O aluno tem uma atenção especial ali, né? E vai potencializar exatamente na parte que ele tem dificuldade, a matemática, é seriado, né? Então ele vai ter matemática sexto ano, português sexto ano, então tem grupos seguidamente abertos aqui na History Educação, que é a parte do Espaço History que trabalha com educação também. Além disso, né, Zé, nós temos sempre nos vestir muito bem, teacher, para ficar elegantes, e elegante tem que ficar com a Eleganto. Com a Eleganto. A Eleganto é uma empresa puro estilo e confiança. Puro estilo e confiança. O slogan, puro estilo e confiança. Que o nome é legal, cara, Eleganto. Elegante. Só que a Eleganto trabalha com camisetas, né? Divertidas, camisetas religiosas, camisetas, olha lá aquela que tá aparecendo lá, faz um pix, aí tá o teu pix ali para o cara fazer um pix para ti na camiseta, né? Tô conquistando o que você vai chamar de sorte. Sou professor pela fama e pelo dinheiro. Viu só? Tem cada camiseta assim, ó, muito legal. E também camisetas da linha cristã, né? Cristã, educacional, né? Tem uma ali que falava do habeas corpus ali, né? Agora até me esqueci qual mas é bem interessante, né? Mas é só visitar o site da Eleganto, né? Vai lá que tem uma infinidade de camisetas de diferentes modelos, divertidas, memes, aqueles memes, qual é o nome, João? É Flork, né? Flork, né? A pronúncia tá certa, não sei. Flork. E o Flork tem esses memezinhos lá, interessantíssimos. Peguei assim, fui dar uma olhadinha nas camisas divertidas primeiro, né? E achei, a minha filha adora também, né? Achei as camisas com os Flork, ela dizia, ai pai, eu quero uma dessa também. Aí ela tem um caderno do Flork lá, né? Agora ela vai ter camiseta também. Que legal. Né? Vamos
Falar um pouquinho Vamos. da banda Teacher? Banda Teacher. Cara, a Banda Teacher durou 4 anos, tinha música própria, né? A banda que eu fundei, criei esse nome, Banda Teacher. Tinha um colega ali, como eu contei, que era professor, e me deu muito prazer, muita felicidade. Conheci muita gente, vivi o que era estar nos bares, ali, divertir as pessoas, né? Tocava um repertório ali, desde Pretty Woman, né? Músicas clássicas aí, La Bamba. Tocava rock gaúcho, alguma coisa de TNT ali, Engenheiros, Toda Forma de Poder, né? Fazia uma mistura de músicas, tocava alguma coisa de rock, aquela safra que a gente chama de surf music, eu acho uma safra interessantíssima da música, né? E apesar de que eu não sei surfar, não sei nem nadar, mas eu achava muito bacana as bandas australianas, né? Aqui tem imagens ali, na nós tela ali, ó. umas imagens, Que aí, o Com a Joãozinho guitarra vai botar na tela. vermelha sou eu, esse aqui é o Dada, o grande Dada, super guitarrista. Tinha um primo do Dada que até ficou bem famoso uns tempos atrás, ele foi para o Vando, foi para a final não lembro se era The Voice, algo assim, cara, e super... A família do Dada todos são de cantores, né, eles cantam. O ano Na dessa igreja. foto, mais ou menos. Caraca, meu irmão, isso aí, cara, deve ser 95. A gente fica até no cantinho, a gente tava falando ali, ó. Deu uma propaganda. Cláudio. Não sei nem quem é. Nem sabe quem é. Sei lá quem era, é. E, cara, aqui tô brincando de tocar bateria, eu gostava de brincar um pouco de cada coisa, mas eu era o vocalista da banda, né? E a gente tocava nas praias, tocava aqui na cidade de Alvorada, barzinhos, festivais, teve um festival da PUC, que a gente foi lá que era... Só tinha músico assistindo músico, né, cara? Tem umas coisas que tu vai que é porque tu tá muito afim de tocar. Cara, enfiava o instrumento dentro de um carro, encarava a estrada, ia pra praia de noite, voltava de madrugada quando não tinha lugar pra ficar. Aqui é um bar, que era na Barra do Ribeiro, e a gente tocou 3 anos, 3 verões, assim, né? Show. Sexta, sábado, domingo, e esse aí era o formato. Na bateria, Alex Jacobi, eu sou esse cabelo comprido de blusa branca de costas, ali com a guitarra o Dada, o grande Dada, né? E aqui o Bibo, que é psicólogo, hoje em dia mora na cidade de Alvorada aí, super psicólogo. E tu ficava mais nos vocais. Vocais. Não consegui me acertar com instrumentos, a ideia era cantar, era o formato clássico de rock, como se fosse dos Stones, né? Os 4 caras. Tocava bastante Ramones, alguma coisa de Nirvana, bandas de surf music, Man at Work, tocava várias, Oingo Boingo, Hoodoo Gurus, Australian Crown, bandas brasileiras, né? Tocava um pouco de cada coisa. Quanto tempo, assim, vocês nunca mais se reuniram essa banda, nem fazer um... Nunca mais. Eu tenho contato, o Bibo, assim, que é o baixista ali, hoje em dia ele trabalha como psicólogo na cidade de Alvorada, né, cara? Um cara bem estudioso. E às vezes eu falo com ele, né, pelo WhatsApp. O Alex é baterista, continua tocando, também é da cidade de Alvorada, assim, sempre tocou em outras bandas, foi músico da noite, né? E o Dada, cara, hoje em dia ele focou muito na religião dele, Dada é evangélico, assim, e aí foi uma das coisas que no final também a banda tinha que seguir alguns caminhos, né? Foi uma opção dele, eu também acredito que ele queria focar muito na religião dele, né? Mas acredito que ele continue tocando. Foi um dos caras mais talentosos que eu já conheci. Um gêniozinho da guitarra, escondido, deve estar até hoje tocando dentro do quarto dele, aqui na Zona Norte, que eu acho um desperdício, um pecado das pessoas não terem conhecido quem é esse cara aí, o Dada, cara. Dada, o apelido Eduardo, mas o apelido dele era Dada. Cara, um cara que já dominava na época, ali, início dos anos 90, aquela técnica de digitação na guitarra, em alta velocidade, extremamente criativo, ouvido absoluto. Fazíamos brincadeiras de bater uma porta de um carro e ele buscava a nota que estava o troço, tão espetacular, né? Uma coisa que hoje em dia a tecnologia vem para o bem às vezes, né? Hoje em dia muitas pessoas que ficam conhecidas no meio musical iniciam no YouTube ali, no Instagram, fazendo um stories tá ali. Tudo mais fácil, tudo né? mais fácil. Imagina um cara desse aí que tu nem falou ali, ou até a tua banda toda, né? Hoje com todos esses mecanismos aí digitais para poder, né, expandir essa... Esse cara é genial. Quando eu conheci ele tocava Jump, tocava umas do Van Halen, porque ele gostava muito da linha do Ed Van Halen, que era um dos melhores guitarristas do mundo, né? E aí eu vi ele fazendo a técnica que eles chamam de tapping, que é bater com os dedos nas cordas, com a outra mão ele tocando teclado. Eu fiquei assim, o que é isso, cara? Esse cara sozinho tocava guitarra com uma mão tocando teclado, com a outra tocando guitarra, era um negócio absurdo. Ele era um cara que chamou muita atenção aqui na Zona Norte, aquele cara, nos anos 90. E infelizmente acabou, né, Zé? Como coisas... Hoje eu estava falando com um amigo meu sobre isso, as coisas têm um ciclo, né? Claro. Coisas têm um ciclo, né? Tem um começo, um meio e um fim.
mas foi algo marcante na minha vida, assim, apaixonante. Mas tem coisas que a gente carrega como rótulo e é pra vida toda, né? Tu, como um amante do rock, nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Então, isso pra nós é espetacular, dividir esse momento contigo aqui, entender um pouquinho de rock, né? Trazer um pouquinho do saudosismo da nossa infância, que a gente mais ou menos regula de idade. Te agradecer imensamente tua gentileza. Eu que agradeço. E a gente tem aqui no Pod uma... Não fugiu até a palavra. É uma regra. Uma regra. A gente criou. A gente criou uma regra. A gente criou uma regrinha aqui. Que o convidado que vem, a gente peça que ele dê uma pensada e define esse momento numa frase, numa palavra. Alguma coisa importante, de repente uma frase importante para tua vida, alguma coisa que tu leva como lema, né? Alguma coisa que te toca mesmo assim, num formato de frase, assim, que tu pense aí um pouquinho, enquanto nós vamos novamente falar com os nossos queridos que estão nos vendo através do YouTube ou através do Spotify. O Spotify também dá para ver, né? Vendo ou ouvindo através do Spotify, pode ser em casa, pode ser na academia, pode ser em qualquer lugar. Tecnologia hoje em dia é isso aí, né? O cara tá em qualquer lugar, o cara pode estar no intervalo da escola, lá, né? Os professores estão aqui, né? Tem alguns que botam um fonezinho, ficam escutando um rock, né? Outros ficam ali no Instagram, né? No YouTube. Então, para você que tá aí nos assistindo ou nos ouvindo, né? Também temos, né? O Zé tá trajado aqui hoje, ó, com a camisa do Sem Meias Palavras, ela tem até boné aqui atrás também, ela também é impressa atrás também, bonezinho, camiseta, canequinha, né, pra quem nunca viu a canequinha do Sem Meias Palavras aqui, ó, todos esses produtos estão aonde, Joãozinho? Na nossa lojinha. A nossa lojinha também tá dentro do www.spacohistory.com.br. Lá você vai encontrar também uma infinidade de produtos, né? E aí já entra a ideia de que nós temos a Cozinha Prática do Zé, outros canais, né? Que a nossa empresa Espaço History também agrega, né? Que é a Cozinha Prática do Zé, apresentado pelo Zé, que é professor de física, mas... E assim como ele se deu o lema, eu também me dei. O chefe do povo. Ele disse que ele é o chefe do povo, né? Então... Né? Eu me dei o nome de especialista em rock. Especialista em rock, que é o chefe do povo. Eu me dei esse carimbo. Né? Então você pode ver aí, tem bonés, tem as bagzinhas também do Sem Meias Palavras, nossos produtos aqui do Sem Meias Palavras, do Cozinha Prática do Zé. Eu também tenho um canal, que é o Aconteceu, hein? Né, que é um canal de história, iniciando, aquele canalzinho bem devagarzinho, tá começando a recém, né? Poucos episódios, mas agora aos pouquinhos também vamos ter mais episódios. O Zé vai ter uma série nova agora de episódios já gravados também. Num espaço novo também, que nós mudamos de espaço tudo, né? Nós mudamos tudo, né? Quando mudou um, mudou todos, né? Então a gente mudou tudo, um espaço novo. Então acompanhe os nossos canais aí, não só o Sem Meias Palavras, mas o Cozinha Prática do Zé e o Aconteceu hein também. E futuramente tem outros canais chegando por aí, né, Zé? Canais na área da medicina, né? Tá vindo forte aí, nós estamos terminando também as construções de cenário e tudo mais desse novo canal também. E brevemente teremos aí, então, canais novos para compartilhar com vocês. Então, acompanhe. Por falar em canal, Zé, agora que eu me lembrei, deixa eu só... Esses tempos eu peguei e postei nos meus stories no Instagram, né? Tava indo buscar minha filha, levar pra escola, onde a gente trabalha. E aí, tava ouvindo um podcast de um cara, hein? O meu? O teu. Tá meio paradão, meu podcast. Mas é excelente, cara. O cara é eclético pra caramba. Ele fala de tudo, cara. Ele fala de cinema, uma propriedade, né? Ele é um adorador de vários artistas de cinema aí, conhecedor da história desses caras, assim. Comediantes. Comediantes, principalmente, né? Como Jim Carrey, né? Jim Carrey é espetacular. Jim Carrey, eu falo horas sobre o Jim Carrey. Falas decoradas. Nome do teu podcast lá no Spotify. Café com Schumacher, eu deveria levar ele, fazer ele voltar, né, cara? Eu trabalhei durante a pandemia bastante. Eu acho que tu devia se associar aqui ao Espaço History e continuar. Eu não tinha essa estrutura de vocês maravilhosa. Agora, fora da brincadeira, o espaço está à disposição. Está à disposição. A gente está aqui para produzir conteúdo de qualidade. Com certeza. E também, futuramente, Schumacher vai voltar aqui para falar sobre uma outra paixão. Outra paixão que ele tem, né? E quem sabe não, né? Ué? Usar o espaço aqui para
Tudo é Porque- possível. Hein? Honra, Pessoas que honra. inteligentes sempre produzem conteúdos inteligentes. Isso aí. Que legal, demais. Então, Larga minha mensagem agora. por favor. Por favor. Meu querido amiga ou amiga que está nos assistindo aqui, vivemos de paixões, né? Porque senão qual seria a graça da gente estar aqui, né, Leandro? Eu Verdade. sempre me pergunto, ou talvez é uma coisa que eu comecei a me perguntar mais agora, depois dos 50 anos, o que que eu estou aqui? O que que eu vim fazer nesse mundo, nessa curta passagem? Isso, a passagem indústria vital. Cara, a gente está dentro de um trem, né? Um amigo meu diz isso. O que que é a vida? É um trem, ele vai passando, vão parando estações, né, cara? Essas pessoas estão dentro do trem, elas vão mudando. Algumas muito queridas por nós vão desaparecer, nós um dia desapareceremos. Mas eu tenho uma missão aqui. Eu acredito nisso, divulgo e deixaria como mensagem aqui hoje, viver de paixões, né? Eu gosto de viver de paixões. Coisas que mexem comigo, cara, que me arrepiam, como é o pop rock, o rock, a música, o cinema, os grandes comediantes que mexem comigo, a língua inglesa, literatura, que eu sempre gostei. Hoje em dia, o mundo dos casamentos, que eu sou apaixonado por produzir textos, né? Escrever e chegar lá e compartilhar com as pessoas naquele dia. Seria isso um roteirista de casamento? Grosseiramente falando, perdão. Cara, sabe que uma noiva um dia me disse, Schumacher, tu é um mini escritor, um tipo de um escritor. Ela disse, não deixa de ser. Tu escreve um pequeno livro, pequeno por causa da quantidade de Sim. folhas, né? E Para depois- cada sábado. E aí Cada sábado é um livro diferente. E aí depois tu reproduz. Isso, interpretação lá na hora, como é que joga aquilo para as pessoas, mas isso é assunto para o próximo. Ele entendeu. Entendeu? Ele entendeu que eu levantei a bola. Pessoas inteligentes. Aí o nosso próximo podcast. Um É isso grande aí. abraço. Schumacher, Thank muito you. obrigado por tudo aí. Muito obrigado. Obrigado. Participação incrível. Gente, muito obrigado por assistir até o final aí. Deixa o likezinho. Gente, não dói nada. Nada. Não precisa pagar. Né? É só ir ali clicar no botãozinho ali, dar o like ou joinha, né? Como costumam chamar também. Vou dar o joinha ali e encarecidamente, se tu gostou, vai lá e te inscreve. Tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se. Aí você clica ali e quando tiver um novo episódio, vai Automaticamente. receber a notificação dizendo, olha, Sem Meias Palavras está no ar, né? Então é importante. Às vezes até, né, também é importante seguir a gente no Instagram, porque seguindo a gente no Instagram, a gente coloca quando está entrando episódio novo. Então também se der um probleminha lá na notificação do YouTube, lá, não avisar, o Instagram avisa. Certo? Feito? Certo. Feito. Gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu! Tchau, galera. Tchau, tchau. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada.